Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho o prazer enorme de trazer aqui para vocês um mantra poderosíssimo do nosso querido Lorde Ganesha. Sim, hoje vamos estar fazendo aqui um mantra poderoso. Vale lembrar que esse mantra deve ser feito durante 21 dias, ok? Esse mantra ele tem como objetivo destruir tudo e qualquer tipo de praga, ódio, inveja, magia negra, rivais, inveja, pessoas mal intencionadas e karmas. Sim, karmas, porque a gente não sabe, não tem a mínima ideia de que tipo de agenda secreta e contratos que nós fizemos na vida passada. E talvez a gente está pagando por coisas que fizemos lá em outra dimensão, em outra vida. Então vale lembrar que esse mantra, ele é mega poderoso e eu tenho certeza que vai ajudar vocês aqui. Então se preparem, abra seu coração e faça, pratique, para que a mágica aconteça. Vamos lá. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo.
Proteja-me totalmente para todos os lados. Que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta,
que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita,
dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me.
que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me. Ganapati, 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 proteja-me. Que Ganapati proteja aquele que fala, que proteja aquele que escuta, que proteja aquele que dá, que proteja aquele que sustenta, que proteja aquele que ensina conforme aprendeu, que proteja o discípulo da mesma forma que protege o que está atrás, que proteja o que está na frente, igualmente proteja o da esquerda, proteja o da direita, dessa forma que proteja o de cima, que proteja o de baixo. Proteja-me totalmente para todos os lados, que assim seja e assim se faça. Ganapati, 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 proteja-me.